Obrigada. Nós vamos entrar agora, então, para quem está nos ouvindo aqui na Rádio CDN ou quem está na transmissão. Agora sim, nós vamos entrar na questão empreendedorismo. O que fazer as empresas, a mudança da legislação que foi de urgência, a questão que o pessoal não está conseguindo ou para pagamento, não tem circulação de dinheiro. E agora, então, nós vamos passando aqui, por favor. Então, o pessoal que está ligado para isso, nós vamos, nesse momento agora, abrir isso com os nossos especialistas e também o pessoal do CDL está junto conosco para orientar e ajudar os nossos empresários. Eu queria só passar para o pessoal que nós íamos fazer, os meus patrocinadores, o agradecimento aqui, o Raiz Cast, ele é patrocinado pelo Escritório da Almolim, a Via Centro, Impacto Mídia, Afinitar Sexta, Alto Posto Nel, Taverna, Todeskine e Barão Turismo. E eu queria agradecer aos meus patrocinadores, não do Raizcast, aos meus patrocinadores do Careca, em especial 2, que eu faria até um sorteio, nós faríamos final, e eu vou adiar esse sorteio para deixar amanhã para a live da Rafa, para ser utilizado lá, que é a La Máfia, que vai dar um pacote, um presente para colocar amanhã, então, às 15 horas, foi que a Rafa falou, né, se eu não me engano? A live dela é às 15 horas, se eu não me engano. Então, nós vamos passar o presente da La Máfia para esse evento da Rafa e o presente da Shinsei também, uma questão para o pessoal ganhar um sushi, né? Então vai entrar no leilão a questão do sushi, um crédito e gasto para comprar à vontade lá na Shinsei. Então isso vai ser passado, a nossa parte do Raizcast com meus patrocinadores, doado para o evento amanhã que a Rafa vai fazer. Então, gente, estamos agora a segunda parte do nosso programa que nós chamamos Resgate Empresarial, superando essa calamidade. E eu queria, como todos vocês sabem, o programa, e como foi todos os blocos, não sou eu que apresento. Quem se apresenta são os nossos convidados. E iniciamos primeiro pelas damas, né? Fazer essa apresentação. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Eu represento o CDL, né? Meu nome é Elizabeth Flores. E o CDL está aberto a todos os nossos associados e convidamos aqueles que ainda não são nossos associados que venham, e que é uma entidade que sempre procura ajudar todos nós, né? E fazer grandes promoções. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, e na verdade é uma oportunidade de ajudar os empresários nesse momento que tão difícil, como eu conversei com a maioria, e a maioria dos voluntários que estão aqui são empresários também. Muitos nem se preocuparam com a questão empresa, e agora é um momento que começa a gente olhar sobre essa questão. Vamos passar para cá então o lado esquerdo, com o rapaz de óculos. Não, rapaz de óculos, é por idade, mais velho. Tá bom. Boa tarde, pessoal. A gente, o Rodrigo tem uma bela iniciativa, né, de abrir esse espaço, e o que a gente denota é toda a sociedade, em todas as esferas, todos os segmentos, procurando dar sua contribuição da melhor forma e de todas as formas possíveis, né? Encontrei diversas pessoas aqui no saguão, né? Dando conta de ações mais ostensivas, ações informativas. Então a gente está aqui para somar, tá? Eu sou Rômulo Vargas, sou advogado e vim trazer aqui algumas informações para pequenas, microempresas gaúchas, produtores rurais, que sem dúvida nenhuma já estão afetados, mas que a gente não sabe ainda o tamanho da proporção disso. Então a gente vai procurar aqui orientar da melhor forma possível, né? Perfeito. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Matheus Dalmolin, eu sou contador, também advogado, estou à frente do escritório de contabilidade do Dalmolin, né? Represento aqui a classe contábil. Eu acho que também é uma classe que sempre, historicamente, nesses eventos catastróficos, vem se mobilizando de uma forma bem robusta, né? Para buscar benefícios às empresas, porque a gente sabe que também esse é um dos grandes pilares de qualidade de vida, de sustentação de toda a população, né? Então a gente com certeza coloca sempre em primeiro lugar a questão da saúde do indivíduo, mas a gente sabe que por detrás existe a questão financeira, da renda familiar, e isso é algo importante que a gente também não pode se esquivar de ver. Muito bem, então. Como o nosso programa se chama Raiz Cast, aqui é Raiz na produção. Ana, faz favor. Eu vou, como eu acho que é um tema muito importante nesse momento, eu vou abrir no meu canal, talvez a produção, meu produtor, eu tô no meio do lançamento do meu produto agora no Brasil, e começou segunda-feira.
E eu fui proibido de colocar outros temas. Eu acho que isso aqui é tão importante que se eu jogar fora o meu lançamento, eu não tô nem aí. Eu acho que é um conteúdo que as pessoas precisam ver, que vai ser justamente sobre como ajudar os empreendedores. Então, vamos abrir o canal e depois, se vierem brigar comigo, agora vai ser aberto esse canal. Porque é uma live para as pessoas entenderem. Abriu aí, Ana? É uma live, então, para as pessoas entenderem tudo o que precisa ser feito a partir de agora. Vamos iniciar, então, acho que com a questão do Rômulo, né? Na verdade, o R4 está disponibilizando todos os seus especialistas. O Anderson, infelizmente, não pode estar aqui, mas eu acho que até talvez a parte do Anderson não é um momento ainda, a questão investimento, né? Agora é uma questão de socorro mesmo e tomada de atitude emergencial que os empresários vão ter que ter, porque a gente não sabe o tamanho da coisa que vem pela frente. E como eu falo, não vai existir reconstrução se não tiver as empresas sólidas, se não tiver os empregos, principalmente as pessoas que perderam, elas precisam do emprego, elas precisam de uma receita e nós precisamos que circule dinheiro para poder haver uma reconstrução no nosso estado. Rômulo, acho que a primeira coisa que eu faço uma pergunta aqui é a questão sobre a negociação, que eu dou uma dica hoje aos empresários. Porque a primeira coisa que a gente olha, nós estamos no início do mês com o que aconteceu e muitos tiveram folha de pagamento e vem os boletos caindo para as empresas pagar. O que eu vejo? Os bancos, as instituições, principalmente cooperativa, e aqui eu quero deixar até os parabéns à questão do Sicredi, ela entrou em contato com as empresas que já tinham os parcelamentos dos seus financiamentos. O Sicredi já entrou em contato dizendo que vai dar 60 dias de isenção no sentido das parcelas. Não que seja dado essas parcelas, mas vão ser postergadas 60 dias. Então isso já muitas empresas que têm financiamento, isso já é um primeiro passo. As instituições financeiras, pessoal, que não entrou em contato com vocês, eu sugiro que entre em contato, não deixe, por exemplo, a conta estourou ou por problema que não tem circulação, entre em contato e negocie. Peça 60 dias para ver o que vai acontecer, como vai respirar para a parcela do seu empréstimo cair na sua conta. Então isso aí é para ontem. Segunda-feira agora, liga para o seu banco de gestão financeira e pede essa negociação, que a maioria das instituições já estão dando esses 60 dias. Dentro desse cenário, negociação com fornecedores, redução de custo, que eu vou entrar depois, mas aí vem a pergunta agora ao Rômulo e talvez na sequência ao Damolin e depois ao CDL também, o que está acontecendo para nós entendermos também dentro das empresas. Mas Rômulo, o que seria hoje o primeiro contato para essa renegociação baseado, vamos lá, na legislação que foi colocada pelo governo aí? Eu falo contigo para explicar e depois o Damolin contabilmente entra nessa situação aí. Claro. Só para vocês entenderem, quem está nos ouvindo, é o que diz a nova legislação. Não paga imposto, não vai ter. O que foi dado nessa nova legislação? A medida provisória 1216, né, Rodrigo, ela foi, não está ainda bem em vigor, né, mas foi editada e já foi veiculada nos órgãos oficiais do governo. E dentre as principais medidas nessa linha de raciocínio, ela colocou aqui a dispensa da apresentação da certidão negativa de débitos para empréstimos junto às instituições bancárias públicas, tá? Só que, Rodrigo, a grande questão que tu levanta aqui, 60 dias, mas os reflexos de tudo isso, será que vão acontecer em 60 dias ou em 12 meses, 24 meses? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco mais em conjunto com o governo, com as instituições financeiras, em fazer um programa, um planejamento a médio e longo prazo também. Claro que isso é uma medida emergencial, mas a gente precisa fazer isso a médio e longo prazo. Além disso, 4,5 bilhões para o Fundo Garantidor de Operações, 1 bilhão para desconto de juros no Pronamp, né, que é o Programa de Apoio a Microempresas. 1 bilhão de desconto de juros para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronamp, isso com P mudo, as pessoas confundem. E o Pronaf também, que é um programa da agricultura familiar, uma verba aqui em torno de 500 mil, se não me engano, para desconto dos juros. Agora, veja bem, a grande questão que a gente precisa questionar, Rodrigo, e levantar aqui, é que se isso vai ser um real perdão ou se nós vamos prorrogar essa conta lá para frente, né? O Damolin vai abordar aqui com certeza a questão da isenção tributária, né, nos diversos segmentos, né, da esfera, para 60 dias, 30, 60 dias, né, Damolin? Mas, e essa conta vai vir depois, né? Então, o que as pessoas têm que entender hoje, e aqui nós não estamos falando em política, nós estamos falando em empreendedorismo, situação, realidade.
Esses 40, 50 bilhões que foi falado lá, nada é dado. Nada vai ser dado. Ou é o teu fundo de garantia, que é teu, que eu já sou contra essa questão porque o fundo de garantia, só para as pessoas entenderem, o fundo de garantia ele paga 3% ao ano. Ou seja, eles pegam esse dinheiro, emprestam 1% ao mês e paga 3% ao ano o trabalhador. Então, para mim, isso já não condiz. Mas tudo bem. A situação é o seguinte: antecipação de fundo de garantia, antecipação de bolsa, questão de correr juros tempo mais, parcelas, empréstimos para empresas, mas tudo é dinheiro que vocês vão ter que devolver. E como a gente está falando a questão crise, gente, a realidade nós não sabemos o que é o futuro das empresas. A gente não sabe o que vai acontecer com o mercado. Então, circulação de dinheiro, falta de negociação, até porque muitas pessoas, ela até pode ter um dinheiro para uma negociação ou para ir num restaurante, alguma coisa, mas não está um momento, a pessoa não tem cabeça talvez para isso. E a gente enxerga isso como medidas de urgência, perfeito, né? Alguma atitude com urgência tem que ser tomada, mas também a necessidade de um planejamento a médio e longo prazo para a saúde das empresas, que é o que movimenta a economia, é o que garante o emprego, o pagamento do salário, da remuneração, né, da sociedade como um todo. Então também, além das medidas de urgência, há necessidade de um planejamento. A médio e longo prazo. Coisa que o brasileiro não é acostumado a fazer isso. E aqui eu jogo aos empreendedores. O empreendedor não é acostumado a fazer isso. Fluxo de caixa, controle, e aí vem as necessidades. Mas agora nós falamos na questão que veio, essa verba vai vir imediata, mas nós temos que falar na questão tributária. Dalmolin, o que é o reflexo hoje para as pessoas entenderem a questão tributária? Perfeito. Eu vou tentar separar o tributário assim em alguns grupos, porque eu acho que talvez fique mais fácil de compreender. Para a grande maioria das empresas que são do Simples Nacional, então a maior parte das empresas brasileiras pertencem a esse regime tributário. Nós tivemos apenas duas competências, né, que são os vencimentos agora de maio e o vencimento de junho do Simples, que estão prorrogados. Essa prorrogação é só de 30 dias. Né? Então, para o Simples, o benefício foi pequeno. São duas competências, o vencimento abril, que venceu vai vencer agora em maio, prorrogado para junho. Qual a data do vencimento em maio? É 20 de maio, prorrogado para 22, se não me engano, que é o dia útil de junho. Então, nós vamos fazer uma análise que o empreendedor, e tu está falando da maioria hoje, no microempreendedor, né? Não, o microempreendedor é o MEI, né? O MEI. Aqui a gente está falando, engloba junto o tributo do DAS do MEI, mas aqui a gente está falando das microempresas e das empresas de pequeno porte também. Todas as optantes pelo Simples, tem aquele teto de 4 milhões e 800. Então, só para entender que são as maiorias hoje da empresa, são as maiorias, elas têm que ver, principalmente, a maioria dessas empresas não existe um fluxo de caixa. A maioria das empresas, é uma coisa que eu sempre bato sobre isso, que não estão preparadas, e não é culpa do empresário, e sim porque a gente vem num país que não é formador de empreendedores, que nós temos as universidades que não tem cadeira de empreendedorismo, não tem cadeira de finança nos cursos que deveria ter. Mas ainda, Rodrigo, seguindo, só para ter uma base da comparação, né? Então, nós temos duas competências, o vencimento, o tributo que vence em maio para o Simples agora, ele passa a junho, o tributo que vence em junho passa a julho. Acho que aí vem essa análise que o Rômulo fez também no início. Nós sabemos que a reconstrução de tudo isso, e eu não falo só de uma reconstrução material, mas também material, com certeza vai perpassar provavelmente mais de ano, né? E esse curto espaço de tempo de prorrogação, eu acho que ele não vai ter é melhor tê-lo do que não ter, né? Exatamente, obviamente. Até para não ter ilusão, né? Segurar um mês, mas melhor ter a prorrogação do que não ter ela, mas ainda assim não é algo realmente resolutivo, é algo meramente paliativo. Se a gente for analisar isso, nós temos então o tributo do Simples 30 dias apenas, nós temos agora, saiu uma portaria 175, prorrogando os parcelamentos do Simples também em 30 dias, a guia de parcelamento que vence em maio passa a junho, vencimento junho passa a julho, certo? Se eu comparar com os demais tributos federais, nós temos aí uma portaria da Receita Federal separada, que aí prorroga por 90 dias. Então, ou seja, tudo aquilo que vence em maio passa a vencer em agosto. Tudo aquilo que vence em junho passa a vencer em setembro. Cumulativo com a sequência dos meses ou não? Não, os vencimentos de maio passam a agosto. O de abril passa a julho, né? E no caso, o junho passa a setembro. Todos os demais vencimentos posteriores, julho, etc., seguem normalmente. Ou seja, tu vai ter um pagamento duplo a cada mês. Então, com certeza. Com curto prazo, é isso que o empresário tem que prestar atenção nesse momento, em curto prazo. Tu aliviou esses 60 dias, vamos dizer assim. Nesse caso, dos tributos federais, 90. Só que aí isso eu queria justamente comparar, né? Quem são as empresas favorecidas por esta prorrogação, né? A gente está falando de prorrogação do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social, do PIS, do COFINS, do imposto previdenciário, e
aí vai afetar todas, porque a guia do INSS acaba afetando a todas de igual forma, então essa postergação vai auxiliar também as micro e pequenas empresas, mas fora esta, né, todos os demais tributos, a gente está falando de empresas que não são optantes pelo Simples. Então, se a gente analisar assim friamente, a empresa de maior porte recebeu uma prorrogação de 90 dias, ao passo que a empresa do Simples recebeu uma prorrogação de 30. Né? Então, de fato, isso já mostra uma incongruência, né? Porque é o menor em tese que precisa de um maior amparo e maior auxílio. Então, essas são duas alterações bastante importantes. Acho importante destacar que os parcelamentos federais também sofreram essa prorrogação de vencimento de 90 dias. Né? Então, em termos de tributos, essa é a realidade. Importante dizer, tem algumas pessoas divulgando que não vai ter cobrança de juro nenhum. Né? Não é que nós teremos juros de mora. Nenhum tributo vai ser considerado em atraso, né? Para justamente justificar a cobrança de um juro moratório. Mas a questão de que o juro de correção, uma correção monetária, a taxa Selic que vai ter em cima dessas parcelas, a princípio isso vai ser cobrado. Né? Então, o que acontece? De fato, é empurrar com a barriga um problema, é uma solução paliativa, é resolver imediatamente, mesmo a 90 dias, que é uma boa prorrogação. A gente sabe que o governo até federal foi bem célere nisso, né? Saiu rápido. Em outras situações, as acontecia de nós estar lá num dia anterior ao vencimento, aí saía uma divulgação de uma postergação. E aí, surpreendente, tá? Isso que eu estou falando agora é federal. Estadualmente, o governo do estado não tinha publicado até ontem, e até que eu saiba, até hoje não publicou nenhum decreto postergando o ICMS. O que teve, talvez por alguma dificuldade, por alguma turbulência, que de fato a gente está bem assoberbado aqui no estado em relação a atribuições. Tem uma notícia no site da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda Estadual, que diz que os tributos de ICMS que vencem agora até final de maio vão ser prorrogados ao fim de junho. Né? Então, nós temos também 30 dias de prorrogação. Isso está noticiado num portal oficial, nos passa certa segurança, digamos assim, mas eu que sou bem legalista, que gosta de ter o decreto estadual na mão ali, isso nós ainda não temos. Né? Então, tivemos outras prorrogações em relação a declarações, o imposto de renda das cidades afetadas, né? O imposto de renda das pessoas físicas, a entrega ficou postergada lá para final de agosto. Então, tem algumas outras questões e gostaria até de destacar isso, né, Rodrigo? Também vai ser priorizado, né? Antecipação das restituições. Não ficou esclarecida, regulamentada a forma como vai ser estabelecida essa priorização, mas que os contribuintes gaúchos desses municípios afetados teriam prioridade na restituição. E eu gostaria de destacar, pessoal, Rodrigo, a figura da classe contábil nesse momento, né? Porque desde o princípio, quando começaram todas as notícias das enchentes gaúchas aqui, tanto os sindicatos, as federações contábeis, o Conselho Regional de Contabilidade foi incansável, assim, em pressionar, né, a Receita Federal, os órgãos públicos como um todo, para de fato divulgarem logo essas postergações para poder atender o Estado. Porque tudo é rápido, né? E aqui, falando sobre isso, olha só o que eu anotei aqui, ó, dentro da tua fala. Quando tu fala assim, até na verdade a tua fala para mim é uma fala politicamente correta, não afetar, não criticar e falando tecnicamente. Mas a minha fala vem por outro lado. O que acontece? Quando a gente fala do governo, tá cheio de coisas que, primeiro momento foi salvar vidas, segundo momento agora ainda continua a salvar vidas e ver o que vai acontecer principalmente na grande Porto Alegre, que tá terrível o caso. Mas o governo ele tem vários secretários, cada secretário tem uma função. E o secretário da Fazenda, e ele tem que ter muito cuidado com isso, porque ocorre que a questão, tem empresas inundadas, empresas que foram destruídas. E essas empresas não tem nem como pagar. Isso aí vai ser um acúmulo terrível e tem todo detalhe. Eu ia complementar. Aí tem a competência. Vamos mais longe. Não, aí tem competência de cada secretário. Você tá lá para. E o produtor rural? Pior ainda, que é a mola mestra da economia gaúcha. Até agora nós tivemos somente esse 1 bilhão para subvenção de juros dos produtores que fazem parte do Pronaf, que é da agricultura familiar, e do Pronamp, que é do médio produtor rural. Mas e como é que vai ficar, né? Não, eu acho que qual foi o incentivo eficaz? Porque foram animais, foi a pecuária, foi o plantio, foi o maquinário, foi os locais de armazenamento dos grãos. Eu já tive umas imagens destruindo armazenamento, inchando o arroz para dar a soja com mofo, né? O grão mofado. E aí, entendeu? O que eu sinto, Rodrigo, que são as áreas ainda bem carentes, né? Isso que o Romulo falou agora é bastante importante. Essa medida provisória, ela tá vigente. Só que a medida provisória, ela traz meramente uma autorização para que se regulamente o restante. Então, ela não tem um efeito prático imediato, né? Se tem uma autorização de subvencionar os juros do Pronaf, por exemplo. Mas aí nós vamos ter que aguardar aí na regulamentação disso para poder chegar lá na ponta da cooperativa, do banco e o produtor poder acessar. E, de fato, é um ponto que ainda está carente. E a outra coisa que fala do município atingido, só que as pessoas foram tirar fundo de garantia
né, que fala município atingido, teve a maioria das pessoas ali, eu recebi print das pessoas no fundo de garantia informando, não faz parte do bairro inundado. Poxa, gente, do é o município. bairro, é o município. Sim, Meu Deus. eu tenho print. A regra é pelo município. Não, tem print de pessoa me mandando. Mas aí tu entra num ponto que eu queria chegar, que é a questão trabalhista, que é o seguinte, essa possibilidade de antecipação do saque do FGTS é algo que infelizmente também não resolve, porque a maioria dos empregados já tem saques aniversários, não tem mais Ninguém saldo tem disponível, conta, né? já usaram para financiamento. Mesmo assim, eu só estou dando um exemplo, mesmo assim que essa migalha que o fundo de garantia é da própria pessoa, mesmo com isso aí, tem pessoas que foram... Aqui em Santa Maria, tô com um print ali, pessoa convive comigo. Ela disse, Rodrigo, pô, isso aqui ia ajudar muito, esses 6 mil eu tenho ali no meu fundo de garantia. Só que diz assim, você não faz parte de um bairro inundado. É uma determinação por município. É por município. E a questão trabalhista, só para complementar, desculpa, Beth, eu ia te interromper, hoje ainda faz falta isso. Tem boatos de que talvez vá ter uma prorrogação de vencimento do FGTS, e aí vem a questão, não é só FGTS, não é só tributo, não é só também questão de parcelamento bancário, é o pagamento da folha, né? E isso é uma questão que ainda não foi regulamentada. Nós temos uma lei lá da época da pandemia, que é a 14437, que traz aquelas possibilidades de antecipar férias individuais, antecipar feriados, etc., como medidas paliativas para um estado de calamidade. Só que essa lei, para de fato ter efeito prático, ela precisa de um ato ministerial do Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho não se mobilizou ainda. Então, hoje, nesse momento, eu tô lá com a minha empresa fechada, não tem demanda, eu tenho clientes que trabalham com alguma questão noturna, eu tenho um bar noturno. Ninguém tem clima para ir lá tomar uma cerveja, né? Tá vazio. Foi inundado. O que que eu vou... Ou foi inundado. O que que eu vou fazer? Se a empresa não tem condições de exigir demanda de trabalho do empregado, ela vai dispensá-lo e vai continuar remunerando. Hoje, infelizmente, é isso que nós temos disposto na legislação, né? Nós não temos, tem lá na CLT a questão de estados de calamidade pública, assim, mais por uma questão emergencial de fechamento empresarial, né? É algo muito vago e antigo na CLT. Mas, assim, praticamente, objetivamente, claramente, se eu tenho uma estrutura de banco de horas, eu poderia me valer talvez de um banco de horas, fazer alguma negociação nesse sentido. Mas, via de regra, eu vou dispensar a pessoa do trabalho, não posso descontar esses dias e vou remunerar normalmente, a não ser que venha e aí volta o conselho de contabilidade. Férias, né? Porque hoje a férias ficou muito amarrado, tem que avisar 30 dias antes. Se for das férias com a regularidade que é exigida. Sim, mas tem isso que você está falando que era vigente na época da pandemia. Essa lei ainda é vigente. A questão é que agora, para ter novamente a aplicação dela, eu preciso de um ato do Ministério do Trabalho que autorize. Pois é, isso seria importantíssimo. O Conselho de Contabilidade, inclusive o regional, já mandou uma carta ao Ministério do Trabalho, justamente pressionando o Ministério para que tomar uma atitude. Se posicione. Porque nós estamos num momento de calamidade e as empresas vêm vindo. E aí as pessoas vão dizer assim, e é por isso que eu falo que é muito importante a gente analisar os dois lados, ser justo até em todos os sentidos. Porque o empresário está ali, e nós estamos falando aqui, quando eu falo empresariado, eu falo que 75% das empresas são os pequenos, são aquelas pessoas que trabalharam anos na sua vida, tiraram seu fundo de garantia, apostaram numa empresa, iniciaram pequenininho, quase todos, e são pequenos. A gente não pode comparar 75% das empresas, pegar aqui em Santa Maria, são poucas empresas grandes, poucas empresas de grupo. A maioria do empreendedor que está ali, o cara que, como todo mundo, iniciou, tem sacrifício, empresa familiar, sacrificou, vendeu a sua casa, botou na sua empresa, andou a pé, ou está faltando. É isso aí. E aí quando você fala assim, mas o empresário não está pensando no funcionário, porque... Não é isso. É que nós temos que organizar a empresa. E como tu diz, hoje, por exemplo, a empresa do cara foi inundado. Ele tem 3 funcionários. 3 funcionários, para ele, arrebenta a folha dele, tem que pagar o pessoal sem entrar dinheiro. Esse cara precisa algo imediato que seja tomado. O que fazer? Daí o cara fica, o que fazer? Férias não pode dar, não pode antecipar, não pode fazer desconto. E aí nós dependemos que hoje, como tu diz, tem essa lei vigente no tempo da pandemia, que pelo menos o Ministério do Trabalho tomasse tudo, quem foi atingido. Eu acho que a gente tem um problema enraizado na cultura brasileira, tá? Vamos sair um pouquinho da esfera técnica, que é a falta de planejamento. Nós tínhamos, por exemplo, uma pandemia, vamos retroceder um pouquinho, saímos que era anunciada há 2 anos e se esperou chegar até aqui, fechar todas as empresas para ver o que ia ser feito. Nós tivemos em Porto Alegre já, por exemplo, a inundação era anunciada, claro que não se tem o que fazer, mas se espera chegar para editar uma medida provisória da noite para o dia na correria. Então, pessoal, a lição que fica é que há necessidade de um planejamento, entendeu? Tem que ter um planejamento
para emergência no caso da empresa não está funcionando, como é que vai pagar os seus salários, o dos funcionários, nada mais justo, a pessoa também tem os seus dependentes econômicos e precisa sobreviver. Mas o que fica mais evidente e que é um problema crônico da cultura brasileira, da cultura da nossa sociedade, da cultura política, a falta de planejamento. E essa é a grande luta que a gente tem no R4, né? Porque falando aqui aos pequenos empresários, todos nós fomos pequenos empresários, todos nós segmentando, é a organização. É nessa hora que o fluxo de caixa faz tu dizer assim, ó, é olhar como tomada de decisão. Uma das minhas empresas, eu olhei e disse assim, ó, eu fiz uma leitura assim, os próximos 90 dias para uma empresa minha, ou eu fecho ela em 90 dias, mas eu fecho sem dever nada para ninguém, porque o fluxo de caixa vai fazer ela respirar esses 90 dias, e aí eu vou fechar porque eu não quero ficar devendo nada para ninguém, ou se melhora o mercado. Então tu tem dois cenários, tem que estar preparado para isso. E muita gente vai dizer assim, mas não é fácil ter o dinheiro. Mas o empreendedor, ele tem que saber que ele precisa ter uma organização, porque vai chegar um momento que vai dar problema. Fazer o cálculo certo. CDL, o que hoje vem? Não, eu queria falar também nessa coisa que normalmente, como você falou, que os 90 dias e 60, normalmente nós que somos menores, pequena empresa e tal, sempre somos menos ajudados do que os grandes. Isso aí já faz parte da cultura mesmo, né? E eu acho que é importante isso que você falou em relação à gestão, porque eu penso que daqui para frente, espero também, né, que a política se preocupe, os políticos se preocupem mais em gerir os municípios, o governo, porque falta gestão nisso, né? Isso que tu está falando, que não há previsão para nada, não há resposta imediata naquilo que a gente precisa e também não há gestão, né? Porque eles não estão preocupados em fazer uma boa gestão. A gente sabe disso, né? É mais uma preocupação de voltar, de se eleger. Então, eu acho que esse é um momento de ruptura de uma certa maneira da política, né, agir. E principalmente no Rio Grande do Sul, duas catástrofes, né? 2020 a pandemia e agora 24 já tivemos ano passado, né? Teve e o ano passado, né, também ali no interior do estado. Teve vendaval, só que as pessoas precisam, assim, ó, e a tendência do meio ambiente, do jeito que está e que os especialistas estão falando, é cada vez mais frequência. E as pessoas têm que entender que hoje, eu volto a falar, isso é uma questão de gestão, que quando tu coloca um prefeito, um governador e um presidente, a parte do secretariado dos ministros tem que ser técnica. Exatamente. Se nós não tivermos técnicos na área, né, qualificados, gente, não adianta nós fazer. O brasileiro vai passar se matando a trabalhar, o empresário vai se matar a fazer, e sempre quem vai pagar é a classe trabalhadora e os empresários. E hoje nós temos que enxergar, não pode enxergar um inimigo do outro. Muitas vezes eu respondo para as pessoas, está todo mundo na mesma, porque o que acontece? E eu sempre digo, eu só cresci como empresário porque eu tive um emprego que eu aprendi, que eu desenvolvi, que eu estudei e que eu fui para frente. Todo mundo vai precisar. E eu sempre digo, funcionário dentro de uma empresa, ele não é eternizado. Que bom que tu tem um funcionário bom, que ele saia, abra a empresa dele, porque o tempo que ele teve lá, ele combinou, ele aumentou e ajudou a empresa a crescer, e ele cresceu com pessoas. Nós temos que entender que o dinheiro no Brasil está dentro do empresariado, das empresas, da agricultura. É isso que faz rodar o dinheiro, porque político nenhum tem dinheiro. O dinheiro vem do teu trabalho, do imposto que tu paga e da empresa. Rômulo, o que tu vê hoje no... Então, alguns números aqui, Rodrigo, atualizados, né? A gente não tem que ficar fomentando tragédia, né? Mas nós temos aqui, até ontem, dia 10, as enchentes já haviam provocado 116 mortes, né? 756 feridos, 400 mil pessoas fora de casa, mais de 1,9 milhões de habitantes foram afetados. Dos 497 municípios do estado, 437 relataram problemas relacionados aos temporais. Ou seja, todo o estado, não existe mais regiões localizadas. Nós temos e tu te deu conta, 2 milhões de pessoas. Essas pessoas para alimentar, se organizar. E aí tu volta, 490 municípios no estado, 437 afetados. E os que não foram afetados são os municípios, vamos dizer assim, como a minha cidade, que foi afetado pequeno, que são cidades de poder aquisitivo bem menor, exato, que não influencia na questão econômica do estado. A maioria são que influencia. Quando nós pegamos a grande Porto Alegre, aí vem minha preocupação. Logística, as fábricas, a movimentação do estado concentrada na grande Porto Alegre. E o dado mais importante, se estima que serão necessários 19 bilhões em recursos para reconstruir os municípios.
Da onde vai sair, que é a curiosidade, com as empresas sem poder, né, produzir, movimentar, a atividade agrícola da mesma forma, né? Então a gente vê, como eu falei, precisamos de um planejamento de crise que seja, mas para médio e longo prazo, para que manter a saúde das empresas, preservar a remuneração dos trabalhadores, preservar a sociedade como um todo. Então, agora que nós vamos ver realmente se a nossa política, se o poder público e se a própria sociedade vai ter a maestria, a destreza de se reorganizar, se reestruturar para reconstruir o Rio Grande do Sul. E também nós temos que pensar nos varejistas que perderam tudo. Todo o segmento. Então, né? é isso que o governo está fazendo, 60 dias, 90 dias, isso não é nada. Né? Não, o simples é 30, né? Não, apagando Santa Maria, né? nós estamos bem aqui, né? Tiveram pessoas não teve prejudicadas. Empresas destruídas, vamos dizer assim. Imagina Lajeado de novo, Taquara, toda aquela região. Pelotas Canoa, agora, né? Pelotas chegou, né? Pelotas chegou. Rio Grande, né? Também pode atividade portuária lá em Rio Grande. Imagina tu da noite pro dia, tu perdeu todo o teu negócio. Às vezes 2 vezes, como aquele pessoal lá, aí 60 dias, 90 dias para te pagar. Quer dizer, a gente precisa de muito mais, né? Precisa de muito mais. E sem falar que a economia já não estava boa antes. E isso é geral. Você é contador, sabe, né? Isso desde o ano passado que tá eletro, sapato, roupa, todos estão se queixando muito. Agora imagina com essa calamidade que aconteceu, as pessoas já estavam segurando dinheiro antes, se tinham algum, agora então, né? Vai segurar muito mais, e negócios que têm ticket altos e situações vai ser muito complicado de rodar. A gente sabe que tem muitos segmentos, por exemplo, que eles é uma roda viva, né? Por exemplo, o segmento do restaurante, da alimentação. Se ele para de rodar, automaticamente a operação fica quase que fulminada, né? Porque não tem, dificilmente consegue se criar um lastro maior, né? É uma coisa muito, digamos assim, dinâmica, entendeu? Então tem muitas empresas que não têm nem a possibilidade. Então... Eu acho que ainda tem muitas atitudes que devem ser tomadas, isso com toda certeza, né? Todos nós aqui somos conscientes e acho que concordamos de que vai demorar bastante tempo para recuperar tudo. Perfeito. Vai custar caro, né? Eu acho que alguns pontos que eu gostaria de destacar são, primeiro, nós vamos ter que ter algumas mobilizações municipais. Eu escutei aqui em Santa Maria que tem um projeto já de aluguel social, né, para justamente tentar abrigar e dar moradia. Acho que foi uma atitude muito, muito bacana aqui do município. Mas, por exemplo, tem a necessidade do Ministério do Trabalho atuar? Tem a necessidade, sim. Tem a necessidade de, quando esses créditos de fato estiverem disponíveis em prateleira bancária, né, quem tome o crédito realmente é quem necessita. Quem precise, né? Porque isso também é um outro ponto, né, Beth? Quando tu falaste, me remeteu isso à cabeça. Bom, o dinheiro tá ali, tá barato, vou pegar. E às vezes eu cumpro o requisito formal, vou lá e pego, mas efetivamente não fui afetado. Eu acho que nós precisamos ter a consciência social, né? Santa Maria teve seus bairros, etc. Tem com certeza gente em Santa Maria que precisa. Que bom. Tomara que estes possam, de fato, aproveitar o benefício quando ele vier, né? Mas que daqui a pouco a gente não use o espaço ou o recurso que o cara de Lajeado, que o cara de Canoas, lá do bairro Matias Velho, que realmente foi dilacerado, que ele de fato precisa. Então acho que esse também é um ponto da gente refletir, né? Gerir muito bem a concessão desse recurso. Acho que é um ponto onde as instituições bancárias vão ter um papel assim preponderante, de tentar ter uma análise bem crítica na concessão, sem também gerar muita burocracia por um outro lado, porque o dinheiro precisa rápido, né? Mas também não conceder de fato a quem não foi atingido diretamente, né? Se estima 30 bilhões em empréstimos, né, Rodrigo? 30 bilhões, né, para as empresas que fazem parte do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e empresas de pequeno porte. Mas são 30 bilhões que terão que ser pagos, né? Uma hora ou outra. A questão. Sim. Eu queria nós entrar agora nesse... E deixa eu falar mais uma coisinha, Rodrigo, que agora me veio à cabeça uma outra necessidade, tá? O governo do estado tem feito o seu papel, não estou entrando no mérito político, em algumas questões tem atuado, ok, beleza. Não saiu a prorrogação do ICMS, que todo mundo estava esperando, mas teve uma notícia de que estava prorrogado, então imagino que não vai ter nenhuma cobrança de juros e tal em cima disso. Mas aí entra um ponto. Nós tínhamos já um decreto, obviamente anterior a toda essa questão das enchentes, que vigorava a partir de 1º de maio e entrou em vigor.
que era o quê? O decreto que afetava toda a elevação da carga tributária da cesta básica de alimentos, por exemplo. E, tudo bem que o decreto, quando foi pensado, efetivamente não se tinha essa consciência do que estava por acontecer. Isso é verdade. Mas agora, com a consciência do que aconteceu, é necessário que se volte atrás. Né? O Estado não tem como manter isso ativo, vigente, né? Não tem como a gente elevar ainda o custo da cesta básica. Eu vi algumas publicações de mercadistas, né, sofrendo com o quê? Cara, dia 1º de maio aumentou o custo tributário da cesta básica. Qual que é o natural do empresário? Vamos fazer um recálculo de custos e vamos repassar isso no preço, né? E aí o setor dos mercados sendo atacado pelo fato de ter elevado o preço, parecendo ser algo oportunista em razão da demanda estar escassa de produtos, mas não é. Era um movimento natural pelo fato de que a carga tributária se elevou. Quem tem que corrigir isso é a legislação, é o legislativo estadual de voltar atrás nesse decreto aí. Nós temos que voltar com o custo, com os benefícios da isenção que tantos produtos tinham e deixaram de ter, né? E elevação de cargas. Então isso é um outro ponto bastante importante de destacar. O Estado precisa voltar atrás, né, nestes benefícios de insumos básicos. Sim, são muito lentos, né? As coisas já vão encarecer por falta de oferta, né? Eu não posso ainda assim onerar a cesta básica, por exemplo, por questão tributária. É uma coisa totalmente sem sentido. Eu queria agora, na verdade, entrar para a solução, porque uma coisa do desafio é o empresário nesse momento. Ele está pensando aí, ok, as medidas que vieram, os 30 dias prorrogado ou os 90 dias para outra empresa prorrogado. Mas qual é a solução que o cara tem que fazer? Primeiro lugar, vamos falar na questão gestão. O que eu faria nesse momento, e aí vamos complementando com vocês dentro da área. Primeiro lugar, e isso é uma coisa boa que veio também para as empresas, e eu falo por mim mesmo, tá? Quando eu sentei agora com tudo isso que eu levei para mim, eu tô levando como uma crise pior que a pandemia, porque a pandemia a gente teve que... Fora, assim, gente, nesse momento esquece vidas, tá? Esquece que eu falo, prioridade foi vidas, ok, salvamentos, tudo que nós fizemos. Agora, nesse momento, nós estamos falando empresas, tá? Sobre empresas. A pandemia, ela diminuiu a circulação, mas ela teve o dinheiro que o pessoal tinha, ele reteve um pouco para ver o que ia dar, mas movimentou-se. Não esvaiu a riqueza, né? Não esvaiu a riqueza, não teve ninguém que perdeu o recurso, né? Fora, volto a dizer, a questão vida, separado, vamos separar. E as medidas do governo federal na época ajudaram bastante as empresas também. Também, foi rápido. Você poder dar mas o que eu quero dizer, e aí eu não quero nem citar essa questão ao governo, que foi lá para não polemizar, para nós, assim, tecnicamente, para as pessoas entenderem, tecnicamente. Primeiro lugar, teve circulação de dinheiro e não teve aquelas empresas destruídas. Agora, nesse momento, nós temos empresas destruídas, distribuidoras, fábricas. Isso se fala em reconstrução. Por mais que se diga que essas empresas têm capacidades de se reconstruírem, vão levar muito tempo. E aí eu vou dar pequeno exemplo aqui só para vocês entenderem. Oxigênio não se consegue no Rio Grande do Sul e nem fruta. Tá vindo, vamos dizer, um exemplo buscando lá de São Paulo. Se torna mais caro. Consequentemente, isso acontece o quê? Se torna mais caro o produto. Estou dando exemplo de 2 produtos aqui. O que o empresário tem que fazer, então? Nós vamos ter uma demora muito grande nessa reconstrução e a volta da circulação do dinheiro. O que eu recomendo? Primeiro lugar, corte em tudo mesmo, mas tudo que tu possa cortar, que seja só para sobrevivência da tua empresa manter. Então, algum contrato... E eu não estou falando aqui para um desmanchar o contrato com o outro e isso prejudica mais. Não é isso. Eu estou dizendo que cada empresa tem que ver o que pode ser cortado, é o momento agora, né? O que pode ser renegociado, e aí eu indico a renegociação com todo mundo. Tu vai lá olhar e dizer assim, bom, eu tenho um patamar que a minha sobrevivência é assim, pela minha previsão a circulação está nessa, então os contratos eu quero renegociar com todo mundo. Né? Eu estou falando em fornecedores, eu estou falando nos custos administrativo fixo que as pessoas têm. Então, primeira medida a ser tomada é sentar, botar tudo no papel, por mais que a gente é organizado, e eu falo por mim, eu tive que olhar tudo de novo, visar tudo de novo, porque uma coisa é um momento que você passava, outra coisa é um momento que vai ser daqui para frente. Então, o empresário tem esse desafio de enxergar e readequar a sua situação, com renegociações. Agora eu pergunto para vocês, quais são hoje a questão aí contigo, Rômulo? E a gente sabe que não vai ter no primeiro passo. Renegociações, por exemplo, vai ter que ver com talvez algumas demissões, tu não vai poder manter o mesmo efetivo, a caída, né? Esse é o grande problema que vai ter, porque aí também vai ter pessoas prejudicadas, mas tu vai ter que em algum momento diminuir o teu efetivo, e nós não temos nada emergencial, né? A não seguir dentro da regra,
Confere? Confere. O que acontece, Rodrigo? Infelizmente, numa situação de crise, algumas coisas são sacrificadas. Ninguém quer, mas às vezes acontece. Só que aí vamos lá, vamos fazer então um pacote de demissão. Temos que pagar as rescisões, entendeu? Vamos parar de contratar, mas e como é que a empresa vai se reconstruir se ela vai ficar sem mão de obra? Entendeu? Então é toda uma macroestrutura que muitas vezes vai doer, a corda vai arrebentar para um lado, né? A ideia é tentar conciliar da melhor forma. Mas eu acho que procurar enxugar no que vai afetar menos o ser humano, a gente tem um pouco mais de humanismo, né, nessa questão da renegociação, é importante, sabe? Se puder sacrificar o mínimo possível a parte humana, a mão de obra, que são famílias inteiras, né? O trabalhador tem seus dependentes econômicos, então o que for possível renegociar que afete menos essa parte, procurar dar um enfoque maior nisso, né? Primeira renegociação, instituição financeira. E, pessoal, e compreensão de ambos os lados. Não adianta a gente, né, jogar duro, não isso aquilo, todo mundo precisa de alguma forma ceder para que o ecossistema se mantenha, né, para que a economia continue girando. E isso, quando a gente fala empreendedor, é todo mundo tem que ceder de um lado, quem fornece, quem não fornece. Porque aquela pessoa que fornece para alguém, ela também recebe um fornecedor por outro lado. Então é um ciclo, não tem como. Então é hora de todo mundo pensar sobre isso. Porque o que infelizmente a gente percebe, tá? Pessoas oportunistas, né? A gente já percebeu, eu mesmo via diversas promoções e quando começou o primeiro dia de chuva sumiu tudo. Né? Ou seja, a pessoa tem um insumo lá guardado e ela já tirou da promoção, já vislumbrando uma suba de preço para lucrar mais. Então, pessoal, sabe, esse tipo de prática, assim, eu acho que tem que ser rechaçada. A gente precisa pensar um pouco assim, com mais humanismo, né? Com mais, de uma forma ampla a sociedade. E agora tu falando em humanismo, eu venho até um recado e hoje pedir para as pessoas pensar diferente. O que acontece? Muitos empresários, muitas pessoas pensam assim. Ontem até uma pessoa me falou, pá, eu ia cortar o cabelo, que não vão falar de mim. Gente, a parte de ajudar está se fazendo, só que nós não podemos agora parar com a nossa vida, porque isso vai ser muito mais grave. Pior. Então tem que parar das pessoas de querer julgar a todo momento, e principalmente quem julga é o que nem ajuda. Então eu peço, isso é um apelo a todo mundo, sigam ajudando. Tanto é que o nosso primeiro bloco do programa foi com todos os heróis que as empresas, as instituições estão fazendo, e eu ainda reafirmei, vocês não podem parar de ajudar, porque essas pessoas vão precisar por muito tempo. Só que, ao mesmo tempo, nós precisamos que todo mundo siga a sua vida, quem pode, porque os comércios, negócios precisam girar. E é isso, a única coisa hoje que vai nos salvar, que dá esperança, é que os negócios e emprego, como tu mesmo está dizendo, vamos deixar para a última coisa as demissões, a não ser o que não tenha o que fazer, renegociar tudo que puder, porque a situação não vai melhorar se não estiver andando o nosso negócio, fora o que já foi destruído. Dalmolin, para ser objetivo, hoje, tributariamente, simples, falando modo raiz para as pessoas, qual é a visão para o empresário? O que ele tem que tomar? O que postergou e o que ele tem que enxergar? Eu acho assim que o empresário tem que entender que as postergações tributárias não vão resolver nada, né? Ele, de fato, tem que olhar para os números do negócio. É aquele momento de desafio que, se eu não tinha o hábito de analisar criticamente os meus dados financeiros, contábeis, eu estou sendo colocado na parede para isso, né? É um momento, é uma condição de sobrevivência, né? Mas eu acho que os passos e as medidas que vão, de fato, nos ajudar a contornar essa crise, com toda certeza, eles vêm do poder público ainda, né? Não por uma dependência que deva vir, mas pelo fato de que a gente hoje depende, a estrutura do Brasil está apostada dessa forma, né? Então, a solução está em o Ministério do Trabalho agir, em virem alternativas flexíveis para as relações de trabalho, para evitar justamente uma massa de demissões, que não é o que ninguém quer, né? Só vou aumentar o problema. Eu preciso ter medidas legislativas que reduzam essa carga tributária de insumos básicos. É bem o que tu falaste, Rodrigo. Tem produtos que eu vou ter que buscar fora porque a produção primária aqui restou prejudicada. Bom, mas se já vai aumentar pela questão da oferta, eu ainda aumentar tributo não faz sentido nenhum. Eu estou judiando da minha população. Então nós vamos precisar dessa abertura de mão, né, do Estado, de voltar atrás em alguns projetos que já haviam sido implementados. Para mim, esses são pontos fundamentais. O governo federal... do empresário.
O atitude empresária é isso, é realmente olhar o seu negócio, é projetar cenários pessimistas, talvez acreditar que eles de fato venham a existir. Eu concordo contigo quando tu cita a questão da diferença da pandemia para o que a gente vive hoje, né? A pandemia restringiu a circulação, mas depois que restabelecida foi, por uma medida de segurança, rápido, né? Tudo meio que voltou, de certa forma, rapidamente, né? Então, é óbvio que eu não quero comparar a enchente com a pandemia teve âmbito mundial, não é essa a comparação, mas a infraestrutura e tudo que se destruiu agora com a chuva do estado é algo que de fato vai tornar muito mais degradante o cenário, né? Então imagina toda essa questão logística de entregas, qual é o tempo que nós vamos demorar para restabelecer a malha rodoviária do estado, né? Isso é de fato um projeto de quantos anos para frente, para a gente poder ter um fluxo tradicional de logística, de entrega de produtos, de distribuição daquilo que nós vendemos e exportamos para fora do estado do Rio Grande do Sul, né? Então eu acho que a gente tem que olhar os nossos negócios de forma crítica, realmente rever gastos, rever negociações com quem a gente tem acesso, com fornecedores que são daqui, que podem entender e vivem essa mesma realidade. Eu acho que tudo tem que ser discutido. É bem que tu falou, Rodrigo, eu acho que romper contratos, eu acho que não é a ideia, porque eu só aumento o problema com isso. Mas justamente ter a serenidade de dizer, olha, tia, eu tô precisando da tua ajuda, tu tá dentro do Rio Grande do Sul, tu vive o mesmo que eu vivo, nós vamos precisar nos ajudar, né? Nós vivemos isso dentro do escritório, a gente passa por esse tipo de negociação cotidianamente. Eu acho que essa sensibilidade, essa empatia é algo que todo empresário vai ter que ter pra gente conseguir sair junto dessa crise. E isso, agora que tu falou, já vou passar o CDL para o que vem tomando hoje o CDL, o que vem enxergando o CDL sobre isso, cenário. Mas eu vou só encerrar dizendo para ti ali, inclusive eu vinha no carro discutindo com Dona Jaque, que nós vínhamos falando, tem empresa minha que eu renegociei, tem empresa minha que eu cortei alguns contratos que não eram mais no sentido necessário nessa crise, que teve que ser cortado. E aí nós vínhamos falando dentro dessa discussão, na nossa conversa. E eu até tive uma empresa que, por exemplo, eu encerrei um contrato com ele, tinha que encerrar, não tinha como manter, porque eu preciso me preparar para aquilo ali, numa das empresas. E aí eu vi que o cara postou não rompa com as empresas, porque senão você vai destruir mais ainda. Mas é um cenário que tem alguns momentos que tu vai ter que tomar uma decisão que precisa romper, outros tu precisa renegociar. Hoje eu indico, renegocie com todos, porque nós precisamos um pouquinho de cada um fazer circular. Mas tem casos de contrato e tu entender o que é a tua empresa, que, né, isso aqui é para quando eu tô bem. Não é para esse momento, não preciso. E aí eu venho dar um exemplo. Eu sou um cara que sempre falo para todo mundo. Eu invisto em média, e todo mundo me conhece dos outdoor ou tá aqui, porque eu invisto em marketing. Eu invisto em média do meu faturamento, 5% do meu faturamento em marketing. A minha tomada de decisão foi a seguinte, vai passar para 2,5 ou 2. Não tem outra. Tu tem que tomar uma atitude, porque tu tem que se preparar os próximos dias, o que vem pela frente. Então, pessoal, o que nós estamos falando hoje aqui é renegocie imediatamente com os bancos as parcelas que vocês têm. Olhem com a questão do contador de vocês, com essa nova normativa, que por enquanto, não pense que isso vai salvar, porque é uma coisa simplesmente que vai acumular mais para frente, que tu vai ter que pagar e tu vai ter que estar preparado para isso. E ponto número 2. Renegocie com seus fornecedores, e aí que o Dalmolin fala, principalmente as empresas aqui, nós estamos falando, por exemplo, hoje direto de Santa Maria, precisamos estar circulando, e aí isso é o estado inteiro, precisa cada um ceder um pouquinho de uma maneira que ainda circule, e parem de julgar as pessoas, deixem as pessoas, tem muita gente que está ajudando um monte, mas ela precisa ter a vida dela normal. Parem de julgar que as pessoas vão no local ou que um comércio está aberto. Detalhe, nós Rodrigo, precisamos disso. Tem pessoas que ajudam e fazem questão de não mostrar. Exatamente. Sabe? Tem pessoas que ajudam com uma forma de marketing, entendeu? Mas eu duvido que exista um gaúcho que não tenha de alguma forma ajudado, que não tenha se conectado com a situação, se comovido, se engajado de alguma forma. E não tem um parente que teve um prejuízo. Impossível, né? Todo mundo se desapegou, sabe? São coisas que tu tem em casa que são possíveis de doar, de ajudar. E antes do CDL, eu quero deixar só uma palavra de otimismo, pessoal. A gente sabe que a crise é sem precedentes, ela jamais aconteceu isso no nosso estado. Mas, pessoal, vamos ter otimismo, né? A gente se reinventa na crise. O povo gaúcho é um povo que tem fibra, um povo que tem raça, é um povo mais unido do Brasil, posso dizer com toda certeza. Não é que seja o melhor, né, Rômulo? Que as pessoas falam, o gaúcho se acha, não é isso. Não é. A gente tem um poder, a gente tem um poder muito forte de se reestruturar, de se reorganizar e de se unir. Então, acho que vamos deixar também uma palavra de otimismo aqui, né, pessoal? Para que a gente não faça também disso, sei lá, um mar de lágrimas, Daqui a pouco a pessoa pensa lá, pô, não tem mais futuro fechado. Pelo amor de Deus, entendeu? Vamos lá. Tem que estar muito preparado. Exatamente.
Não, eu acho também, penso que eu tenho que renegociar tanto os empréstimos, como você falou, como fornecedor. Nós estamos fazendo isso, e algumas colegas do varejo também, que eu tenho falado, estão fazendo isso e estão sendo muito bem recebidos pelos fornecedores, a não ser que seja em local que foi muito afetado. O pessoal nos liga, pergunta como é que estamos, como é que a loja está e oferecem ajuda nessa renegociação. Isso aí, e também cancelar alguma coisa que você não recebeu ainda e não é mais necessário, porque não vai ser fácil, né? A gente sabe que a gente vai se reconstruir, mas não é fácil. E o apelo maior é isso que você falou também. Pessoas não deixem de viver e de fazer as coisas normais de todo dia. O varejo precisa vender para recolher impostos. Os impostos saem das nossas vendas, dos serviços, né? E esse dinheiro que vai ajudar o governo a reconstruir e ajudar na reconstrução das cidades e tal. Então, o dinheiro não cai do céu, não cai de lugar nenhum, sai dos nossos impostos. Então, vamos ao varejo, vamos continuar comprando, vida normal, indo ao cabeleireiro, como você falou. Com mais moderação, um pouquinho, lojas, mas seguindo, né? Assim, não é só comida que tem que estocar, inclusive, nem estocar demais, deixar que os outros também. E a gente vê o grande problema, né? Quando falou em faltar água nos mercados, teve até briga. Nossa. Então, vê o que, né? Essa parte dessa... É isso. Então, acho que a gente consegue reconstruir o Rio Grande do Sul. Vamos com fé. Com fé. E Santa Maria não foi tão afetada no comércio, né? Principalmente no centro e no bairro também, né? Muitas famílias foram, mas a cidade não foi tão afetada. Então, vida normal no que é possível, né? E ajudar os outros. O CDL mesmo está com um grande projeto de ajuda. Nós estamos montando equipes muito grandes que a gente vai atender. Como o Sentinela, que eu estava falando com ele ali, nós estamos atendendo São Pedro, Agudo, Restinga Seca, com ajuda humanitária, porque nós sempre tivemos esse dom também, né, de nos dedicar um pouco a ajudar os outros. E a gente já estava com bastante estoque lá e estamos recolhendo mais e está bem estruturado, eu acho que a gente vai conseguir ajudar bastante. Então é isso, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui. O que eu falo para as pessoas é, primeiro lugar, a gente não pode esquecer, por muito tempo tem pessoas que vão precisar de ajuda. Isso não dá para esquecer e não dá para parar. Uma coisa é continuar quem pode a vida normal, porque isso é um fluxo, né? Então, quem pode continuar a vida normal, óbvio que ajudando, continua, porque nós precisamos de circulação, precisamos de dinheiro. Ponto número 2, não tem nem como eu mensurar ou falar para alguém que perdeu uma casa, perdeu tudo, porque eu não me imagino, e às vezes tu bota na simples coisa. De hoje, tem pessoas que até hoje não tem uma água, pessoas que perderam a casa, não tem nem mais a casa, pessoas que perderam, e aí a gente vem para coisa simples. O teu casaquinho aquele que eu tenho um casaco que era do meu pai, que eu dei pro meu pai usou, depois que ele morreu, tá o cheiro dele, eu tenho guardado coisa lá que eu nem... Então imagine coisas simples de tu perder, que são coisas, não é valor. É o que tu perdeu, é aquele senhor que tem um vídeo que perdeu a mulher dele na outra enchente, que foi socorrida, caiu do helicóptero, morreu, e que já tinha a casa inundada e hoje ele perdeu totalmente a casa e ele ainda tem esperança. Então eu não sou a pessoa mais indicada de dizer para alguém como se comportar, porque a gente não sabe o que aquela pessoa sente. A única coisa que eu posso dizer é que nós precisamos, e quem está à frente e quem está hoje podendo fazer circular as coisas, gerar emprego, que melhorar para todo mundo ter condição, faça. Porque a nossa parte não é só ir lá ajudar as pessoas. A nossa parte também é fazer e reorganizar, principalmente os empreendedores. Porque nós temos na mão várias famílias que dependem de nós. Então é isso que tem que ter visão. E eu peço para as pessoas que olhem assim e não vejam um empresário como um inimigo ou o empresário... Não. O empresário é o cara que vai gerar emprego, o empresário tem responsabilidade. Mas tem empresário que se prevalece. Assim como tem funcionário que também não é bom, tem empresário que não é bom. Assim como tem pessoa que ajuda, tem pessoa que não ajuda. Então não generalizem. E a minha frase que eu sempre falo: tratem as pessoas como você gostaria de ser tratado. E eu sempre digo, né, se você é religioso ou não é, o que tu fizer de coração,
tu vai ter de volta o teu retorno, pode ter certeza disso. Então façam as coisas de coração. Agradeço muito você estar aqui. Também todas as pessoas precisar ajuda, o R4, vai lá no R4 Empreendedorismo. Se precisar questão jurídica para ajudar, se precisar questão de gestão, se precisar questão contábil, o R4 está disponibilizado para vocês, @R4 Empreendedorismo, é totalmente gratuito, ajuda que nós vamos fornecer para vocês, empreendedores. Obrigado de coração a todos que estiveram aí, obrigado a CDN por trazer ao vivo o nosso programa, e encerro o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus.